O clima continua sendo o centro das atenções no campo. Safra após safra, o produtor tem enfrentado chuvas irregulares, estiagens por períodos maiores e também temperaturas elevadas em épocas sensíveis da lavoura, o que tem refletido diretamente na produtividade. Além disso, a previsão da vinda de um El Niño tem aumentado ainda mais a preocupação dos produtores, com informações que nem sempre são as mais assertivas. Para falar sobre isso, recebemos no Comigo Cast de hoje Eduardo Rara, gerente de geração e difusão de tecnologia CTC. Eduardo, muito obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez por estar aqui no Comigo Cast, né, discutindo um assunto tão importante, tão relevante para a próxima safra. E recebemos também Fernando Cabral, coordenador de desenvolvimento tecnológico do Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, o SEAGRE do IF Goiânia. Fernando, muito obrigado pela presença. Bom, eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui representando o SEAGRE, o IF Goiânia, e podendo falar desse termo que hoje é tão relevante, para a nossa agropecuária brasileira e mundial, que afeta aí a todos, e a gente poder trazer essas informações, principalmente assim, regionalizadas, locais, para direcionar melhor os produtores e técnicos. Muito obrigado, Fernando. Você é novidade aqui, o Eduardo já é de casa, então eu queria que você contasse para a gente começarmos o assunto, o que é o SEAGRE, como que é esse trabalho de vocês aí em relação à agricultura, principalmente nessa situação climática. Tá. Bom, o SEAGRE é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. Ele é um centro de pesquisa público criado pelo governo do estado e que é gerido e fica dentro do Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde. E lá o SEAGRE tem, então, pesquisadores do Instituto Federal Goiano e de outras instituições que trabalham em projetos de pesquisa públicos, ou seja, aqueles que os dados gerados, as informações geradas são todas públicas, para os produtores, para os técnicos, para todos aqueles que trabalham no agronegócio. Como é o caso do Sistema de Informações Agrometeorológicas que nós temos lá e do qual a gente vai falar sobre os dados aqui hoje que eu trago, vem dele, A gente tem uma equipe lá de meteorologistas, tem um outro centro que é o SEMPA que trabalha junto conosco, e também projetos que são com empresas, Empresas também podem procurar o SEAGRE e também fazer projetos em conjunto em que o desenvolvimento e o produto ali gerado, aí ele é de patente de origem daquela empresa, mas o SEAGRE também trabalha dessa forma. Entendi. Inclusive, Eduardo, o CTC é parceiro do SEAGRE, Você que fez o convite para o Fernando, inclusive. Sim, primeira vez, até tem que fazer uma parte aqui, E reconhecer realmente o trabalho do Fernando e do SEAGRE. Assim, uma coisa é um trabalho assim, de pesquisa dentro de Rio Verde, numa região tão importante, como isso é importante para todos nós, para as cooperativas, para os cooperados, para os agricultores, pecuaristas, Tem informação gerada na nossa região, Eu acho que isso valoriza muito o trabalho de vocês, além de ser um trabalho muito bem feito, os informativos que a gente recebe também ajudam bastante na tomada de decisão. Então, acho que é muito legal a gente estar prestigiando um centro de pesquisa aqui na nossa cidade que contribui tanto para o desenvolvimento rural. Falando nessa questão regional, Eduardo, eu queria que você trouxesse para nós uma análise desse panorama da região onde a Comigo está instalada mesmo. A gente percebe que aqui no Centro-Oeste, principalmente em Goiás, no Sudoeste, a irregularidade de chuvas tem sido bastante sentida nessa safrinha, Como é que foi esse período de safrinha, de safra também anteriormente? Como que o clima teve interferência no campo esse ano? É legal essa pergunta, porque Comigo hoje não se limita ao sudoeste goiano, Estamos na região norte também. Então, a diferença de situações é bem grande. Nós temos as situações meteorológicas hoje em todas as unidades, e isso nos permite ter uma avaliação melhor, uma avaliação de como é que foi a chuva, E teve regiões que, assim, foi bem lugar que choveu, lugar que não choveu, mas o que fica bem caracterizado, Eu vou tomar isso pela própria estação meteorológica do CTC. A nossa última chuva, tivemos problemas em fevereiro, se eu não me engano, o Fernando conhece melhor aqui a situação, choveu demais na colheita, Atrapalhou demais a colheita e, consequentemente, o plantio. Então, o produtor ficou naquela incerteza, tem que ir torcendo para parar de chover para poder colher, ao mesmo tempo, quem plantou quer que chove, E outra coisa que caracterizou foi o encerramento das chuvas, Praticamente, Fernando, lá no CTC, pelo menos para nós, a última chuva foi na terça-feira da Tecnoshow. Eu até lembro, que foi um pé d'água lá, se não me engano, 40, 50 milímetros, foi muito forte. E após isso, como eu estou todo dia lá, praticamente não parou de chover. Teve umas chuvas agora, mas já para maio, junho, mas que foi pouco significativas para o desenvolvimento das culturas, Milho seria necessário, E eu acho que isso repetiu, bem provavelmente em toda a região sudoeste de Goiás e norte também, Pois é, Fernando, então realmente foi dessa forma aí. O que vocês perceberam em relação às condições de chuva aqui no Centro-Oeste e como que isso afetou a safrinha, na opinião de vocês, nos estudos de vocês? De um modo geral, de fato, as chuvas, elas
cortaram de uma forma antecipada, então o nosso período seco ele iniciou de uma forma antecipada. Nós tivemos muita chuva em grande parte do período da colheita, como o Eduardo comentou, isso atrapalhou. E depois vieram, então, esse período antecipado de seca, né? De fato, hoje, a maioria das estações que a gente monitora aqui na região, elas têm ali 70 dias sem chuva, até mais, né? Chuvas significativas. Depois disso, vieram algumas chuvas localizadas, e aí os municípios que mais se beneficiaram foi aqueles no extremo sul do estado e no extremo leste do estado, né? Do extremo oeste, desculpa. Então, aqueles que estão com divisa com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que quando veio algumas frentes frias, até alguma recente, foi na onde teve alguns maiores volumes, né? E aí, em alguns meses atrás ainda, ou dias atrás, isso ainda beneficiou algumas lavouras, né? Mas quando a gente pega quase todo o estado em si, inclusive para a região norte, né? Quase que não teve chuva significativa nesses últimos 60, 70 dias aí, a depender do município. Dá para dizer então que o calendário foi dessincronizado, né? O calendário do agronegócio estava em um, do clima estava em outro, e ali chegou a chuva na hora errada. Seria isso? A gente, porque aí teve, vamos você falar do calendário, né? Teve duas coisas que se alteraram, e aí do calendário agrícola o Eduardo pode até contribuir, porque na questão climática foi essa chuva que cortou de forma antecipada do que é o normal. Mas na questão agrícola foi a questão do atraso da primeira safra, né? Que também foi advindado do clima, mas, ou seja, atrasou o calendário, aí se atrasou para plantar a segunda, e aí se somou as duas coisas, né? Verdade. E aí foi de modo geral, a princípio, né? O que se prevê para a segunda safra, né? Algumas perdas aí. Já está acontecendo, né, Eduardo? Infelizmente. E até, Fernando, você poderia comentar, desculpa seu papel, mas assim, a gente teve registro também na região aqui de alguns fenômenos, tipo ventos fora do normal, algumas coisas assim, né? Que acabaram, acho que foram pontuais, mas acabaram sendo bem intensivas, né? Foram bem significativas para as regiões que tiveram esses problemas, né? Foi. Isso é interessante, que é uma coisa meio que geral que tem acontecido em todas as safras, são o que a gente chama de eventos extremos, né? Que aí, muitas das vezes, eles são locais, né? Mas acontece. Então, a sua recorrência tem sido maior. Então, nós tivemos, por exemplo, na primeira safra, uma chuva de granizo muito intensa. O Eduardo pode até falar melhor, porque os produtores perderam aqui, né? Muitos produtores perderam áreas, né? Então, foi extensa, assim, de um modo geral do que acontece. E agora, mais recente, a gente teve alguns eventos de vento, né? Vento forte, principalmente produzidos por eventos de micro ou explosão atmosférica, que foi semelhante a uma que aconteceu em Rio Verde no ano passado, se não me engano, foi em novembro, que teve mais de 100 árvores que caiu no município, não foi nem tanto o volume de chuva, foi esse vento forte, né? Então, foi algo que aconteceu agora na zona rural, né? Acho que 2 semanas atrás no município também, e que também teve várias lavouras, né, de milho e de cana que foram prejudicadas, né? Então, esses eventos eles têm sido mais recorrentes no período de safra, primeira, segunda safra, e aí envolve granizo, vento forte, às vezes chuva muito intensa, né? Geadas que a gente não tem sido tão mais recorrente, né, na nossa região, no caso, mas esses outros sim. Entendi. Isso tudo me lembra do ponto principal que nos faz aqui hoje, que é o bendito El Niño, que tanto tem se falado. Eu acho que antes de a gente começar a discorrer sobre esse assunto, era importante que a gente entendesse o que é a diferença do La Niña com o El Niño, como que isso se aplica. Você poderia explicar pra gente, Fernando? Posso. Até algo interessante. Quando a gente fala do El Niño, pelo nome El Niño, que é o que o pessoal trata, é uma medição da temperatura da água do Oceano Pacífico, que é feita no trópico equatorial, né, numa região bem específica, né, próximo do Peru e tal, região 3.4 lá. Então é até uma região que pode se aquecer ou esfriar, né, pequena em relação a todo o trópico, né. Então a gente observa aquela região para se caracterizar um fenômeno natural, né, e esse fenômeno natural, ele pode ser de quando há aquecimento anormal dessa água, é o El Niño, que é como nós temos agora, ou esfriamento anormal dessa localidade, aí é o La Niña. Só que ele é uma parte de um evento maior, chamado um evento Enos, que é El Niño e Oscilação Sul, que aí ele é a variação dessa temperatura ou acoplamento da água do oceano mais a atmosfera, que aí é a mudança de ventos e tal. Então, o acoplamento entre esses dois é o que causa o evento Enos, que aí é sim o que traz mudanças em chuva, em temperatura, enfim, para nós, né? Só que quando se trata, fala só El Niño ou La Niña, né?
A gente está falando só dessa medição oceânica. O que causa essa oscilação de temperatura do oceano? Correntes marítimas e mudanças nos ventos. Que aí você há uma dinâmica de transferência de calor, né, entre o trópico e os polos. E aí há essa mudança na temperatura dessa água. Fernando, então o que quer dizer que o que foi constatado por enquanto pela NASA e outras agências foi o El Niño. Mas esse fenômeno ainda não está concretizado. Seria isso? Isso. Quando a gente olha as previsões, né, por exemplo, os próximos meses, a gente tem lá previsões de ocorrência dele acima de 90%, então ele vai acontecer. Mas agora a gente está nas condições típicas do El Niño, né? Quando a gente tiver com 5 meses consecutivos com essa temperatura acima da normalidade, que é pelo menos 0,5, a gente estabelece e concretiza a ocorrência dele no ano, né, dentro desse período. E agora a gente vai começar a ter os efeitos dele a começarem a ser observados, né? Então, a partir desse mês agora, principalmente de julho, é na onde de fato a gente pode ter efeitos que podem ser contabilizados para esse momento de El Niño, por exemplo. O que teve para trás, pouco se pode dizer que foi efeito do El Niño, por exemplo, porque ele ainda não estava estabelecido ou com condições ativas, né? Entendi. Você falou, inclusive, que foi em abril que teve essa medição, como que é? Porque a gente fica se monitorando aí normalmente a cada 3 meses, né? Quando vai chegando nesse período agora mais próximo a cada 1 mês, normalmente a cada 3 meses se vê como que está a média dessa temperatura. Por aquilo que eu falei, né? De erros, de oscilações. Então, a partir de abril, se eu não estou bem enganado, mas eu acho que foi isso mesmo, a gente passou a ter essa temperatura a partir do 0,5 acima da normal. Então, aí sim você está em temperatura que pode se concretizar em condições típicas de El Niño. Antes disso, né, antes do abril, a gente teve um período de neutralidade, que é essa temperatura menos que 0,5 a 0, e antes, né, no início do ano ainda, em Laninha, que é a temperatura menos 0,5 grau da média. Entendi. É até importante você falar dessa questão de El Niño e Laninha. É cíclico, realmente, esses tempos. Tem um ciclo que vai ser de El Niño, depois logo já vem a Laninha, não necessariamente tem que ser um e outro intercalados? Como que é? Não necessariamente. Eles têm alguns ciclos, mas não necessariamente ele é padronizado, né? A Laninha, às vezes, ela pode ter uma durabilidade maior em tempo, né? Então, às vezes, você pode pegar Laninhas que duram mais meses, né? O El Niño, às vezes, dura menos meses consecutivos, né? Mas a gente sempre vai estar nessas 3 fases, o Laninha, o El Niño ou em período de neutralidade, que a gente chama, né? E aí você falou que a gente começa a partir de julho a sentir os efeitos do El Niño. Quais seriam esses efeitos e até quando já dá para prever que eles devem continuar? Os efeitos do El Niño, de um modo geral, aqui para a região, para o estado como um todo, a gente tem uma caracterização de aumento médio da temperatura, isso é bem característico quando a gente está sobre efeito de El Niño, e também uma irregularidade de chuvas, né? Aí essas irregularidades, elas podem ser não só relacionadas a menos chuva, né? Então, por exemplo, a gente tem previsto agora para o inverno condições de chuva, né? Todos os modelos estão mostrando de chuva até acima da média, por exemplo. E aí muitos podem olhar e falar assim, então nós vamos ter uma antecipação do período chuvoso? Não, porque o nosso inverno já é um volume de chuva muito pequeno mesmo, então qualquer coisa acima, ele supera essa média, né? E vão ser chuvas muito locais e concentradas, mas que quando você vai olhar lá no final do mês, ele acabou que superou a média histórica. Então já é algo, né, que a gente tem analisado e colocado como uma situação que pode ser oriunda dessas condições do El Niño. Mas a maior influência dele vai ser mesmo o nosso período de safra. Isso então já está meio que confirmado. A maior influência dele aqui para a nossa região e para as demais regiões vai ser no período da safra mesmo. Só que assim, Fernando, quando a gente pesquisa na internet e vai verificar sobre o El Niño, esse não é apocalíptico do fim do mundo. Só que não é exatamente assim também, porque falam que vai nevar onde não é costumeiro, fala que não vai ter as ondas de calor mais. O que é fato e o que é fake nesse cenário? Então, esse é um ponto porque não é ele, o El Niño, Laninha, enfim, que condiciona tudo no globo, ou tudo que vai acontecer aqui. Há vários outros sistemas meteorológicos, climáticos que podem influenciar. Primeira coisa, quando se fala na intensidade dele, primeiro está se falando nessa anomalia de temperatura lá no mar. Então, quanto maior essa anomalia, mais forte a sua intensidade vai ser, né, nesse quesito. Não quer dizer que é tempo, não quer dizer que ele pode causar mais ou menos efeitos, vai variar, mas é essa intensidade, né? Então, o que está previsto agora para a maioria dos modelos é como ela vai ficar ali, o seu pico acima de 2 graus acima dessa média, né? Então, aí é um El Niño muito forte, né? A classificação seria muito forte.
Isso vai acontecer provavelmente lá para dezembro, janeiro, onde ele vai estar nesse maior temperatura, né? Só que há vários outros eventos que podem vir a acontecer, que a gente tem que observar eles, para de fato fechar o que vai ser de previsão ou de que vai acontecer na nossa safra. Aí isso é um ponto interessante, porque recentemente se mudou como se mede esse índice do El Niño e Laninha. Por quê? Devido às mudanças climáticas que nós temos tido, todo o trópico, né, toda a região tropical oceânica, ela tem ficado mais quente de um modo geral. Então aí quando você ia medir lá a água, ela já estava mais quente de um modo geral, somado mais o El Niño, ela ficava mais quente ainda. Aí você falava, eu tenho um El Niño forte ou muito forte. Mas só dela ficar mais quente de um modo geral, começa a acontecer vários outros eventos, ilhas de calor, várias outras coisas, que influenciam também o que vai acontecer aqui. Então, por exemplo, se a gente lembrar a safra 23 aqui, né? Uma safra terrível. E teve um El Niño. E muito se questionava assim, mas será que tudo que está acontecendo é por conta desse El Niño? Quando foi analisar, e por isso que foi um dos motivos de mudança desse índice agora, é que tudo que aconteceu aquela safra não foi por conta do El Niño, ele não foi tão forte assim. De um modo geral, a região dos trópicos aqueceu, que provocou uma parte, ocorreu o El Niño, e outra foi outros eventos de ilhas de calor e etc., e que culminou a gente ter aquela safra com baixa precipitação e temperatura muito alta. É um cenário que pode se repetir? É um cenário que pode se repetir, pode acontecer. E assim, você falou em relação a classificações, um termo que tem sido usado é o Super El Niño. Isso existe? Como que a gente pode entender melhor esses termos, essas classificações? Como que você explica para nós? Tecnicamente não. O pessoal colocou na mídia, né, até para chamar a atenção, né? Até em função do histórico, né? Verdade. Às vezes procura para trás, quando que aconteceu um outro, às vezes nunca aconteceu, uma vez ou outra só, e então esse vai ser o mais intenso, né? Mas tem que colocar alguma coisa chamativa, né? Mas tecnicamente não. Aí a classificação assim, é bem simples, né? Então, de 0,5 até 1, né? Acima, a gente tem um que a gente chama de El Niño fraco, né? Aí depois de 1 a 1,5 moderado, né? Até 2, de 1,5 a 2 é o forte, acima de 2 aí chama muito forte, né? Que é isso que estão falando de Super El Niño. Super El Niño. Até algumas previsões para trás, lá no início do ano, falava-se até em forte, né? Então colocava o limite até 2. Aí agora viu que pode passar de 2, aí passou a ser uma previsão dele no máximo super forte. Mas ele não começa assim, né? Então ele tá agora lá, acho que tá em moderado, se eu não me engano agora, aí ele vai escalando até chegar. A previsão é que você chegue ao nível maior aí. Isso. Eduardo, então agora sim, a gente já tem pelo menos a confirmação de que isso vai acontecer, de que tem essas diferenciações em relação à chuva e temperatura, e já passamos por isso em 2023, que foi relativamente recente. Na sua visão, o que o produtor pode tirar de aprendizado daquela safra agora para ele se preparar para esse próximo período que também deve ser um pouco mais turbulento? Não caótico, mas turbulento. Eu acredito que, como a gente falou aqui antes de começar, né, a primeira coisa tem as informações, né, porque primeiro está antenado, buscar informação de como vai acontecer a questão de temperatura. E uma coisa que a gente está começando, a gente tem o registro também, né? É muito importante você ter o seu registro da sua propriedade, seja no pluviômetro, né? Marcando lá a temperatura e chuva, né? O termômetro e pluviômetro, para ter o seu indicativo, né? E acompanhar como é que está, se o que está sendo veiculado condiz com a sua realidade na fazenda, né? E tornar isso informação, não apenas anotar, né? Mas começar a analisar. Acho que é o primeiro passo, ficar atento a essa questão, né, de clima, porque vai ser determinante. Imagina, né, Fernando, o momento exato do plantio, algumas fases da fisiologia da planta que vão ser críticas, enchimento de grão e assim por diante, né? Ficar muito atento a isso aí. E hoje em dia também existem ferramentas, né, fisiológicas de produtos que podem atenuar isso aí também, né? Então tem muita coisa que pode ser feita, além de uma assistência que possa te orientar quanto a isso, te enriquecer de informações ainda mais. Até porque o que você falou na sua resposta anterior, Eduardo, quando a gente começou o podcast, dessa questão das diferenças de micro-regiões. O Fernando está trazendo um panorama aqui geral, mas até dentro do próprio estado pode acontecer diferenciações. Então o produtor tem que entender e planejar dentro do que é a realidade dele, né? Eu acho que até dentro do meu próprio município, né, Fernando? Lá no CTC às vezes chove, aqui na cidade não chove, né? E estamos a 7, 8 km de distância, né? Então acho que quanto mais que você puder colocar a lupa na sua situação é melhor. E também entender o macro, né? Acho que tem que ficar de olho nas duas coisas para ter um bom diagnóstico, né? E se preparar para isso. Tem relação à rentabilidade também, né? Saber como é que vai estar o preço dos insumos, como que vai estar o preço da soja, e isso é global.
E é até importante a gente ressaltar que, nesse sentido, o trabalho de vocês, tanto do CTC quanto do SEAGRE, é fundamental, né, Eduardo, para poder desenvolver ali as pesquisas e estudos que vão dar ao produtor as melhores possibilidades de cultivo, de análise do solo, de cuidado com o solo, de fisiologia. O CTC também é muito focado nisso, inclusive, né? Sim, temos até uma linha de pesquisa, né, que é a parte de fisiologia e nutrição de plantas para atenuar estresse. Então, são muitas pesquisas que advêm já dessa situação, né, que possam dar resposta para o nosso cooperado, para o nosso produtor, para, quando ele passar por momentos como esse, né, ter as ferramentas adequadas para suportar esses momentos. Por que é tão importante estar preparado para isso? O que essas ferramentas podem fazer para evitar maiores prejuízos? Por exemplo, aumentar enraizamento é uma situação, né? Forma de se preparar, né? Isso, sim, justamente. Você ter ferramentas de nutrição fisiológica que possam atenuar isso aí. Você tem um enraizamento melhor, você vai ter uma exploração maior do sistema radicular em busca de água, por exemplo, né? Com uma raiz pequena, talvez, numa situação de estresse, a planta sinta mais. Se ela tiver um sistema radicular mais robusto, né, mais forte, isso com certeza vai conseguir buscar mais um perfil maior de água no solo, né? Então, e por aí vai, além de outras ferramentas também, né? E não só do CTC, mas até da ciência que entra comigo. Acho que a agricultura de precisão pode ser um olhado muito forte também nesse momento. Determinar quais são manchas de solo de melhor fertilidade, assim por diante. Teor de argila, né? Porque aí conforme for, você vai ter um tratamento diferente de cada região. Fernando, e aí eu queria que você me explicasse mais uma vez então, porque a gente soma com o que o Eduardo está falando, como tem que se preparar, você traz para nós o que está previsto de condições climáticas, você falou anteriormente sobre a questão de chuva e temperatura, mas agora eu queria que você fizesse um panorama geral. O que dá para o produtor já saber que vai acontecer e o que ele pode fazer para se preparar? Bom, acho que o primeiro detalhe aqui para a nossa região é que para quem trabalha com agrometeorologia, né, e claro para o produtor que sente isso depois, ou que consome a informação, é um problema que nós estamos numa região de transição. E essa região de transição, a gente sofre influência, né, de alguns eventos, às vezes de forma direta ou indireta, né, o que dificulta muito a ocorrência ou às vezes a assertividade, né, em algumas informações. Foi até o que a gente estava comentando agorinha, né? De outros fatores também. E também de tipo assim, vai vir uma frente fria, né? E aí a gente tem que analisar muito bem aqui qual vai ser o impacto dessa frente fria, né? E isso, até eu vou responder já, mas só é bom detalhar, porque assim, a gente tem no país, por exemplo, o INPE, o Instituto Nacional de Meteorologia, que fazem o trabalho de previsão climática e meteorológica. Mas é importante para eles ter centros regionais, como a gente faz aqui, porque eles olham para o Brasil como um todo, né? E nós partimos dessa informação e tentamos trazer uma realidade mais próxima para cá, né? Então, dito isso, o que a gente já analisou dos El Ninhos ou Laninhas, eventos que acontecem passados, e que efeitos que eles causam aqui, o que a gente está prevendo para esse período agora e para essa safra, né? Primeiro, o aumento da temperatura do ar, né? Ele vai ser quase que certeiro que ele vai acontecer. Normalmente, o El Niño provoca, é uma das características que ele mais provoca, né? O que nós temos que ficar muito atento é o quanto que vai ser mais alto isso, né? A gente tem situações de mais alta temperatura que é difícil você mitigar. Na safra 23 nós tivemos isso, né? As ondas de calor, né? Você passa ali de 5 graus da média máxima, né? Durante 5 dias consecutivos é considerado onda de calor, né? Então você passa de 35, você chega a 40 graus. A gente registrou que 42, por exemplo, lá na safra 23, é difícil, né? A planta suportar e mitigar, principalmente a planta de soja, né? Então temos que verificar o quão mais alto vai ser isso. Não estou falando que vai ter nessa safra assim, né? Mas que vai ficar acima e pode ter essas ondas de calor. E a gente já está prevendo ondas ali em torno de outubro, novembro, alguma onda de calor pode vir a ter, tá? Aí a chuva é um problema. A chuva para o El Niño, ele causa aqui um distúrbio nessa chuva, né? Principalmente relacionado a chuvas mais concentradas, e aí eu aumento então a ocorrência de eventos extremos de chuva. Então, muitas das vezes, se eu olho lá no final, num mês ou no final de um período, às vezes o volume não ficou tão abaixo do que chove, né? Ou até ficou dentro do que chove em média, mas ela foi uma chuva com a qualidade muito ruim. Choveu muito de uma vez só, em um determinado lugar, né? O solo, o Eduardo falou que não armazena isso, não consegue armazenar. A distribuição. Está falando de distribuição, né? Que o Pedro está falando de distribuição, que é complicado. A distribuição, né? que fica um problema, sabe, Aunil? Ele bagunça ainda mais isso, né? E aí você dá essa falsa sensação, vamos dizer, eu tô falando de volume final, né? Mas acaba que ela não é tão aproveitada. Então, é algo que deve acontecer. E eventos, principalmente extremos de chuva, ali dezembro, janeiro, é na onde mais deve ocorrer, porque são os meses que mais chove na safra, né?
E o início da safra? Atraso nas chuvas, bem provável. Eu falei no inverno aqui, né, que a gente vai ter chuvas até um pouquinho acima da média, mas não confundam, tá? Quem tá nos assistindo, escutando aí, Ótimo. com chuvas que vão vir antecipadas. Não. Porque senão já antecipa o plantio também, aí piora tudo. Aí piora tudo. Então vai ter elas mesmo, tá? Mas logo elas passam, a gente volta a ficar nesse período seco e a gente tá esperando que, de fato, assim, comece a chover e ele fique regular só a partir do meados de outubro para início de novembro. Antes disso, muito dificilmente. Fernando, eu acho que esse overview que você trouxe para nós foi muito esclarecedor, né, Eduardo? Com certeza. Agradeço novamente a sua presença. A gente está encaminhando para o final do episódio. Queria que você deixasse aqui suas considerações finais, alguma mensagem que não foi dita ainda no decorrer do programa para quem está assistindo a gente. Bom, queria novamente agradecer, né, o convite por estar aqui com vocês e deixar uma mensagem, né, para o produtor, para todos que estão nos vendo, escutando. O SEAGRE, né, junto com os parceiros, está aqui tentando trazer condições de previsão, né, ou de possibilidades que pode vir a acontecer na safra quanto às questões climáticas de tempo mais precisas para a região, né? E a gente disponibiliza isso de forma gratuita, né? Então, e é importante o produtor acompanhar isso. Ele não consegue mudar o que vai acontecer com as relações do clima, mas ele tem que conhecer, ele tem que medir, ele tem que guardar esses dados, porque isso serve para ele para um planejamento, para uma tomada de decisão, para ele tentar acionar um seguro se for o caso, para ele tentar negociar algo, né? A gente sem hoje dados e informações, a gente não é nada. Que frase, viu? Ótimo encerramento, Fernando. Eduardo, você, o que você tem de consideração para quem está assistindo a gente? Primeiro, mais uma vez, agradecer ao convite, né, que a gente fez o Fernando por estar aqui com a gente batendo esse papo. Acho que é extremamente relevante e importante nesse momento, né? Que nós estamos aí com essa evidência do El Niño. E os serviços dele também que ele acabou de colocar, dos relatórios que são prestados, é extremamente fundamentais, né, de acompanhar isso aí, ter essa informação na mão. Eu acho que mais do que nunca, né, como ele falou, dessa questão do plantio, né, que vai ser uma grande chave, o start da coisa, né, tá bem, com informação bem precisa, né, de não queimar nessa largada, né, fazer um plantio em condições que possam ser não favoráveis. Nós estamos vindo de um ano difícil para a agricultura, então quanto mais o produtor tiver informação e informação de qualidade e assertiva como eles podem fornecer, eu vejo como uma boa ferramenta nesse ano agora que vai se iniciar, né, um próximo ano agrícola. Muito obrigado mais uma vez, Eduardo. Obrigado também por ter convidado o Fernando para participar com a gente. E esse foi mais um episódio do Comigo Cast, podcast informativo da Cooperativa Comigo. Nesse episódio, contei com o apoio de Douglas Teixeira e Wagner Figueira. O Comigo Cast é uma produção da assessoria de comunicação da Comigo, sob a gestão de Gabriele Triques. Acompanhe esse e outros episódios na sua plataforma de streaming favorita ou acesse comigo.com.br para mais informações. Até a próxima. Tchau!